Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Pode Deslacrar e temos uma convidada muito especial, que é a Angelise, que já trabalha com capelania há mais de 8 anos. Hoje ela trabalha com capelania funerária e ela vai nos contar e compartilhar um pouco dessas experiências conosco. Seja bem-vinda, Angelise! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Ai, maravilhoso. Muito bom. Angelise, conta pra nós como que a capelania surgiu na sua vida. Tá. Em 2016, eu fui trabalhar na área de educação, né? De uma escola e na parte social. Uhum. E ali eu comecei a trabalhar com os alunos. Eu tinha acesso à casa dos pais, das crianças, desses alunos. E até que o diretor da escola veio até mim e falou: Angelise, você sabia que você é uma capelã aqui na escola? Né? Eu falei: what? E aí ele falou assim, E aí eu fui descobrir, né? O que era a capelania, qual a importância da capelania. Eu falo isso em todas as áreas, né? E fui me aprofundando um pouco mais e hoje fiz 5 cursos de capelania, de tanto que eu gosto, né, de dar esse apoio espiritual às pessoas, às famílias, seja a área que for, né. Uhum. Foi aí que eu comecei a descobrir um pouquinho da capelania. Trabalhei também em outras instituições como capelã e atualmente hoje eu sou capelã e cerimonialista funerária. Onde as pessoas, nos lugares que eu estou, elas perguntam: Angelise, né, qual que é a tua profissão? O que você faz? Eu falo: eu sou cerimonialista. E todo mundo: ai, que legal, Que cerimonialista. Todo mundo pensa em casamento, em festa, aniversário. né? Eu falei: gente, mas eu sou cerimonialista fúnebre. Aí, As pessoas... e agora? Conta um pouquinho mais aí, como que é, né? O seu dia a dia, como são as experiências, né? E é algo assim, gente, incrível. São realmente experiências e atendimentos únicos, né? Que nós temos. E como que eu cheguei até esse lugar como cerimonialista, Sim. né? E tudo partiu através de quando você tem um ente querido, né? Que você tem essa perca e aí você é convidado, né? Então, eu passei por uma experiência, eu perdi meu pai há 2 anos, né? E para mim foi algo muito impactante naquele momento. E antes disso, eu já tinha sido convidada, né? A trabalhar, né? Na instituição que eu estou hoje. E naquele momento eu não aceitei. E 15 dias depois desse convite que eu não aceitei, o meu pai veio a falecer. E tudo aconteceu no local onde eu trabalho hoje, né? E aí, depois que passou esse momento ali, aquele ambiente, aquele momento de dor ali, foi algo que mexeu muito comigo. E eu voltei a falar com essa pessoa, que é minha supervisora hoje, né? E eu falei: aquela vaga ainda está disponível? Ela falou: está, né? E aí eu comecei a me envolver nesta área, né? Fiz vários cursos. E cada experiência que eu tinha era algo que estava me ensinando ali. Porque assim, você não toma dor daquela família naquele momento, mas você tem aquela empatia, Sim. né? Onde você realmente vê a necessidade daquela família naquele momento muito doloroso dela, né? Então, hoje, como capelania, né, no meu trabalho, no dia a dia, eu me apresento às famílias, né, me coloco à disposição, sempre respeitando ali aquele ambiente. Sim. E, digamos, se ela tem um líder religioso, algo nesse sentido, a gente dá prioridade para a família no que ela quer, né? Respeitando aquele momento. Mas se ela, não, eu não tenho ninguém, mas eu preciso, então nós nos colocamos à disposição naquele momento, Sim. né? E aonde ali a gente vai trazer no ambiente de dor, né? Sim. A gente pode levar o amor, a paz, né? E trazer um ambiente de vida no lugar de morte. Sim. Né? Tentar amenizar um pouquinho mais a dor daquela família. Eu falo independente
da morte ali, do que ocorreu, Sim. né? Porque existe todo um contexto. O antes daquela família, o que aquela família estava já passando, o durante e o pós, né? Então, nós, não só como capelania, mas como cerimonialista, nós somos agentes que transformam ambientes e que nós estamos ali para preparar aquela família para o processo do luto que ela vai enfrentar, né? Sim. E cada família, cada pessoa, ela vai agir de uma maneira diferente. Porque o luto, ele tem as fases, né? Ele tem todo um processo. Sim. E cada pessoa, ela vai agir de uma maneira diferente. Então, eu falo independente da morte. Seja uma morte natural, seja um homicídio, seja um suicídio, enfim, ela vai agir de uma forma diferente. Porque existe um vínculo ali, né? Entre aquela família e o seu ente querido ali. Por exemplo, né? Vou citar um exemplo meu, né? Sim. O meu pai. Eu era uma pessoa muito próxima ao meu pai, né? E meu pai teve uma doença há 15 anos, né? Quando ele entrou nos cuidados paliativos, eu iniciei muitas coisas na minha vida em prol à minha família e em prol ao cuidado dele. Quando meu pai ele veio a óbito, né? Por mais que as pessoas falem, ele descansou, ele está bem, mas e nós que ficamos aqui, né? Então, eu passei assim, no momento que, por mais que eu sabia de todo aquele contexto, daquela doença há 15 anos, mas quando eu me deparei com a morte e meu pai não estava aqui do meu lado. Então, ele não está mais aqui comigo. E aí? Sim. E aí vem as memórias, vem as lembranças, que é isso que a gente tem que eternizar no nosso coração. E por incrível que pareça, eu tenho boas memórias do meu pai. Eu não tenho aquela memória do momento que ele estava doente, daquela doença muito agressiva que ele teve, mas eu me lembro de muitas coisas lá na infância que nós passávamos juntos, e isso que é bom, isso que é gostoso. Então, muitas vezes eu me deparo, sim, chorando, eu vou chorar, porque a saudade é um sentimento que não tem como a gente, né, arrancar de nós. Nós vamos chorar, nós vamos ter saudade. Mas eu também me lembro de momentos bons, que eu estou sorrindo, né? Então, são as fases. E claro, Dia dos Pais, o aniversário dele, o final de ano. Isso vai trazer memórias. Sim. Não tem como a gente fugir. Então, é algo assim que fica muito gravado no nosso coração. E é isso que a gente passa também para as famílias, né? Quando nós estamos no atendimento, estão no atendimento. Trazer as boas lembranças. Trazer essas memórias para serem guardadas, porque elas são eternizadas aqui no nosso coração, né? Então, é um momento que realmente a gente está acolhendo aquela família. Ela precisa se sentir amada e acolhida naquele seu momento ali de dor. Porque tem pessoas que elas não conseguem nem expressar. Às vezes elas estão assim, tão assim, em choque, né? Ou foi algo assim muito de repente que aconteceu, ela entra num estado de choque. E talvez você perceba assim, nossa, mas ela não está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Mas eu creio que uma palavra ou apenas a tua presença ali naquele momento, trazendo um conforto, já vai fazer muita diferença para aquela família. Então, a gente tem que agir em cada situação, observar o ambiente que você está ali naquele, né, com a família, né, a maneira que as pessoas estão ali, ter muita sabedoria e ter esse atendimento individual ali, único, Sim. né, com aquela família, para você poder entregar algo excepcional ali para ela, Sim. né, naquele momento. É bem importante isso, você compartilhou que você teve essa experiência com o seu pai, né? E eu sei que uma experiência que você teve ali, quando te entregaram as cinzas do seu pai, te motivou a trabalhar com isso de uma maneira mais humana, né? Você Exato. pode compartilhar essa experiência? Posso sim, né?
Então, o meu pai, ele foi cremado, né? Não foi Uhum. sepultado. Hoje a cremação é algo assim que está aumentando cada vez mais, né? As crenças, tabus, enfim, eles estão, né, diminuindo, reduzindo, né? Uhum. E quando meu pai, que eu recebi a mensagem, né, que a cremação tinha sido concluída, que eu poderia buscar as cinzas lá no cemitério, eu fui até o local, não criei expectativa, não sabia nem o que ia acontecer naquele momento, mas realmente, gente, é um momento muito estranho mesmo. Gera uma Sim. mistura de sentimentos, né? Que estranho, vou buscar a Sim. cinza do meu pai, como que é isso, né? E eu me lembro que quando eu recebi as cinzas, eu recebi assim de uma maneira que a pessoa que me entregou, ela não estava preparada para aquele momento, né, de entrega. Uhum. Então eu recebia como se fosse um produto. E Sim. aquilo para mim assim foi um choque, foi algo que marcou ali naquele momento, né? Saí muito estranha, né, com as cinzas do meu pai. Hum. E quando eu comecei a trabalhar, nesta área, no nosso departamento, nós recebemos as cinzas, né, do crematório e nós fazemos essa entrega para as famílias. Então, da experiência ruim que eu tive, eu reverti ali, né, aonde eu crio um preparo ali para aquela família, né, no momento da entrega das cinzas. Né, a gente tem um ambiente, né, neste local, é um ambiente totalmente preparado ali para Sim. receber e acolher aquela família, porque é tudo muito recente, né. Uhum. E aí quando a gente vai fazer essa entrega, é como se ali é uma joia Uhum. preciosa. Ali é uma história, né, Uhum. que Sim. aquela família teve, ali é uma história, uma vida que teve ali, independente. Então a gente tem que ter esse cuidado nas palavras e preparar também esse momento, Sim. né, tem que ter. Então a gente faz, né, eu faço todo esse preparo com Sim. a família, respeitando, perguntando: "Você gostaria de ver as cinzas?", né. E aí Uhum. ela: "Não, eu quero ver". Ali ela chora e a gente fala: "Permita-se, Uhum. permita-se. Se Uhum. tiver que chorar, chore, se tiver que", enfim, cada pessoa é cada pessoa. Então eu sempre Uhum. falo: "Permita-se, chore, chore". Sim. Porque o choro é uma forma da gente demonstrar aquilo que nós estamos sentindo aqui De dentro de colocar pra nós, fora, de né. colocar para fora, né. Hum. Então, ali ela sai um pouco mais, trazer também um pouco mais de conforto para aquele momento, Sim. né. Então, e é algo assim que, eh, são coisas assim, gente, porque também nós nos deparamos com situações que aquela experiência que você teve, você vivencia numa família. Eu tive um atendimento que eu atendi, eram 2 filhas, né, a esposa, o ente querido era o pai, que foi com a mesma situação do meu pai, a mesma doença. Uhum. E foi uma cerimônia muito especial que eu fiz, foi Uhum. cremação também, eu entreguei as cinzas, daquelas cinzas essa família fez os diamantes das cinzas, porque hoje é possível fazer joias, né, Hum. com as cinzas do ente querido. Só que eu me vi com aquela família, eu me vi na mesma situação, Uhum. né. Então, foi algo também que me impactou quando eu estava fazendo o momento da cerimônia até a entrega das cinzas. Sim. E é gostoso porque a gente cria um vínculo com a família. Desde o Sim. momento que você começa lá no seu primeiro atendimento se apresentando, que você acompanha essa família para uma cerimônia e que você faz a entrega das cinzas. Isso nós estamos Uhum. falando ali no momento, né, de cremação, quando a família Uhum. opta pela cremação, né. Então de ter esse acompanhamento, porque você cria esse vínculo com a família, né, a família já teve uma confiança em você, no seu atendimento, então gera, de certa forma, um conforto ali para esta Uhum. família, né. Sim. Então a gente faz todo esse preparo, temos as palavras certas ali no momento certo para falar com aquela família, Que legal. né. E isso veio de uma experiência que você teve, uma experiência pessoal, né, de querer deixar Exatamente. esse momento mais, virtuoso possível, né, respeitoso também com a família. Isso. Exato. E a gente, Angelise, sabe que as pessoas têm uma curiosidade de perguntar: você consegue se desconectar
desta situação que você viveu aquele dia ali, que às vezes são situações bem sensíveis, e quando você está na tua casa, não pensar mais sobre isso? Consigo, gente. Por incrível que pareça, eu consigo. Eu Uhum. consigo trabalhar muito bem isso, né? Então, no meu dia a dia, eu não trabalho todos os dias ali, né? Eu Uhum. trabalho um dia sim, um dia não. E quando eu chego, né? Quando eu estou no cemitério, que eu já chego antes e eu já faço também todo um preparo. Eu já vou ver a minha agenda, eu já vou ver o Uhum. tipo de óbito que temos ali, as idades, enfim. Então eu já me preparo para aquele dia ali, Sim. né? E espiritualmente também falando. Após o meu atendimento, é como se realmente eu fechasse a porta, chaveasse, mas isso na minha mente, nas minhas Uhum. emoções, e ali eu vou para minha casa, eu não penso, eu não sonho, que muitas pessoas perguntam realmente, né? Nossa, Uhum. mas você sonha, você tem Sim. medo, você não tem medo, você dorme, enfim, Uhum. tranquila? Sim, tranquilamente, gente. Uhum. E o outro dia aí a Angelise vai cuidar um pouquinho dela, Uhum. né? É corpo, alma e espírito, Sim. Sim. literalmente, né? Então é o meu momento naquele dia, porque eu preciso estar bem, eu preciso desse renovo para o próximo dia eu ir para os meus atendimentos, para o meu local de trabalho. Sim. Uhum. Isso é Total. muito importante, né? Separar as coisas, né? E eu queria te perguntar uma coisa, Angelise, eu não sei assim, até em que ponto isso tem a ver com a sua profissão, mas, por exemplo, tem pessoas que falam que não conseguem ir em velório. É. E às vezes não vão no velório de um amigo, de um ente querido, e o quanto isso depois, no processo de luto dessa pessoa, vai fazer falta, né? Não ter conseguido ir nessa despedida. Eu acho que são duas perguntas. Primeiro, o que você falaria para essas pessoas que dizem isso? Eu tenho um bloqueio, eu não consigo ir em velório. Sim. E o segundo, da importância dessa pessoa se despedir daquele ente querido, do amigo. Tá. Por mais que nós falamos aqui várias vezes, né, na palavra respeito, né? A gente Uhum. precisa respeitar aquele momento. Mas eu acho muito importante, Sim. né, esse momento da despedida, esse momento da pessoa ir ao Uhum. velório. Porque, assim, é o último momento ali que ela vai ter. Uhum. Existe sim as emoções, é tudo muito aflorado, e eu falo que o momento da despedida é o momento mais delicado. É o momento que Uhum. você vai estar ali, que você vai ver o seu ente querido, a pessoa que você mais amou, é o último momento. Uhum. E talvez se você não passe por esse processo, por esse momento, gera lá na frente algo aqui dentro. Sim. Uma pergunta: "Por que eu não fui? Por que eu não estive lá?" Ou algum Uhum. sentimento de culpa, algo nesse sentido, né. E Sim. eu vou citar um exemplo de uma situação que eu atendi, era uma exumação, né, que houve do ente querido Hum. e foi cremado, e nós precisávamos fazer a guarda daquelas cinzas, né, após alguns Uhum. anos ali da família, né. Sim. E quando essa pessoa era a mãe e o filho, e quando essa pessoa ela se dirigiu até mim para fazer a guarda, né, para a gente fazer a guarda das cinzas, era da mãe dela, só que no Uhum. compartimento tinha o esposo, que tinha Aham. falecido há 16 anos, Uhum. né. E aí nós fomos fazer, e quando foi aberto esse compartimento, eu me lembro que essa mãe começou a chorar muito, Aham. né. Eu não estava entendendo ainda o que estava Uhum. acontecendo. E aí ela comentou, eh, "O meu marido está ali, e eu preciso que vocês tirem a urna que está ali", Meu né. Deus. Eu: "Tudo bem, vamos Uhum. tirar". Uhum. E aí eu perguntei: "Aconteceu algo?". Daí ela começou a contar a história. Quando ele faleceu, eu não vim até o velório, né. Nossa, que Quando ele forte. faleceu, o meu filho que está aqui ao meu lado, ele ele nasceu e ele precisou ficar no hospital, e eu estava com ele no hospital. Uhum. E foi um homicídio,
né, a Nossa, morte meu do esposo dela. E eu preciso que você tire, porque eu preciso vê-lo. Deus. Então, 16 anos 16 anos depois. depois, Meu ela estava Deus. com aquilo, eu fui culpada, ou o meu filho foi culpado, Uhum. né? Porque eu não estava no velório dele. Sim. Eu não pude estar. E agora eu preciso. É como se nós fizéssemos aquele momento um Um velório, velório Sim. pra ela, né? né? Eu tive que tirar, eu tive que dar nas mãos dela, né? Ela pediu, eu dei o Uhum. filho dela ali. Nossa. Eu pedi permissão. Você quer que eu faça uma oração aqui com você? Aí nós fizemos a oração. O filho dela chorou, ela chorou Deus. muito. Mas ela sentiu aquele alívio. Ela falou: Nossa, agora eu estou aliviada. Uhum. Agora eu estou em paz com o meu coração. Nossa. Então, quanto tempo, querida? Uhum. 16 Nossa, anos. 16 Uhum. anos. Então, foi um momento da gente ressignificar, né? Aquele Uhum. momento lá que ela não pôde comparecer ao velório. Então, pode ser Sim. que isso gere algo, né? Lá na frente. Então, Uhum. permitam-se, vão ao velório, né, aos pouquinhos, que tem alguém para trabalhar ali nesse momento, que tem Claro. alguém para estender a mão, eu estou com você, eu estou Uhum. aqui, né? E para que vá no velório, para que faça Sim. todo, encerre um Uhum. ciclo assim, sabe? Não deixe nada Eu ia falar isso. Eu pendente. acho que tem uma questão de encerrar um ciclo, né? Uhum. Porque nós, como seres humanos, a gente encerra ciclos. Às vezes a gente encerra mal, às vezes a gente encerra bem. E daí eu acho que o Exatamente. luto tem uma questão de, de você fechar o ciclo, assim. Eu tenho... Esse ano eu já fui em alguns velórios. E daí eu tenho percebido, assim, é importante você fechar. Por mais que seja a maior dor do mundo, eu acho que isso é tão importante, né? Você tá ali porque você viu e fechou esse ciclo dessa pessoa, talvez, na sua vida. E eu conto isso de uma experiência particular minha, Olha, porque o meu avô faleceu, meu avô morava em Manaus, e eu não fui. A única pessoa que foi o meu pai. Então, assim, eu já morava mais longe do meu avô, não era essa relação tão próxima como algumas pessoas têm, mas o dia que eu voltei, fui visitar minha avó, isso depois de uns 3, 4 anos já, do falecimento do meu avô, eu vi a casa deles, eu já comecei a chorar. Aí eu falei, putz, eu pensava, meu avô não tá aqui. Só que aí eu sempre falo para as pessoas, quando eu acordava de manhã e eu não via o meu avô, olha isso, o meu cérebro parecia que falava assim. Eu juro que o meu pensamento era: meu avô foi trabalhar ou meu avô saiu e de tarde ele volta. Isso era esse o meu sentimento. Até o dia que a minha tia falou: Vamos, você quer ir lá ver o caixão do seu avô, ver sim. o túmulo do seu avô? Uhum. O dia que eu fui, vi a foto, chorei tudo que eu precisava chorar, esse sentimento de meu avô vai voltar fechou. Porque é como se eu dissesse pro meu emocional mesmo, assim, ele não vai mais voltar. Fechou, seu avô faleceu. Você pode olhar para a porta, mas ele não vai mais entrar ali. Então eu falo isso de uma experiência minha, mas com certeza eu acho que é um momento de fechar um ciclo Exato. para saber, né, que assim não volta. O que a gente fica são as Uhum. memórias. O que ficam conosco são as memórias, mas não tem mais essa volta. Então isso é muito forte, Sim. né? Pensar Sim. sobre isso, né? Sobre fechar Importante. isso. Eu tive contra uma outra experiência também que eu tive com uma mãe. Eu abordei ela ali, né? Naquele momento, ela ia fazer um atendimento psicológico, né? E aí eu perguntei, né? A senhora quer uma ajuda, né? Posso levá-la até lá? E a gente foi conversando. E num determinado momento da conversa, ela contou, né, o porquê que ela estava fazendo o atendimento psicológico, que era em relação a um filho, que ela perdeu algum tempo ali, né, a questão de meses, era tudo muito recente ali. E ela estava cumprindo um desejo do filho, né, que ele não queria que quando ele falecesse, ele queria ser cremado, mas ele também não queria ser guardado em algum lugar, ele não queria estar Uhum. preso, seja num compartimento ou em qualquer outro lugar. Sim. E aquela mãe, o que que ela fez, né, colocando ali em prática os desejos do filho, ela pegou as cinzas e levou para sua casa, e ficou com as cinzas na sua Uhum. casa.
E ela, só que, assim, era algo que ela estaria lembrando ali, né? De tudo o que aconteceu, da morte Uhum. daquele filho e o atendimento psicológico. E em determinado momento eu peguei e falei, eu sugeri para ela, né? A senhora não gostaria de espargir essas cinzas? Aham. Nós temos um jardim aqui. Ele é Aham. lindo. E fica como um ponto de referência para a senhora vir aqui, Uhum. né, refletir, ficar aqui. E essa mãe começou a chorar, Aham. né? E eu também não estava entendendo Uhum. nada. E ela falou: Olha, minha filha, ela falou assim: Minha filha, você foi uma resposta Oh. para esta manhã, porque eu não aguentava mais ficar com as Uhum. cinzas Uhum. do meu filho na minha casa. Sim. E você me deu uma sugestão e eu achei tremenda. Para mim, isso foi Uhum. uma resposta. Que E eu legal. gostaria, só que primeiramente eu vou conversar com os meus outros filhos, se Uhum. eles concordam, e eu vou fazer isso, se eles Aham. concordarem. E eu falei para ela, eu me ofereci, eu me disponho a estar nesse momento com a senhora, Sim. né? Para que a gente possa fazer esse momento ali no jardim. E ela, com certeza, eu vou querer. E Aham. aí, né, peguei o contato dela, passado alguns dias, eu mandei mensagem para ela e nós marcamos uma data, né, onde veio o filho dela também, de outro local, outra cidade. E quando nós fomos para este momento, foi um momento lindo, assim. E daí ela trouxe as cinzas do filho, os filhos presentes e uma nora que estava com o violino. Nossa. E Ai, nós meu Deus. fizemos no jardim, fomos até o jardim e fizemos uma cerimônia espargindo essas cinzas. E eu entreguei as cinzas para ela e ela começou a espargir e ela chorava, mas sabe aquele choro, não é um choro de dor, Sim. mas era de um refrigério ali para ela naquele momento, Sim. sabe? É como se viesse uma cura para ela na sua alma. Uhum. E aquela mãezinha agradeceu muito e ela não fez mais os atendimentos psicológicos depois daquele Nossa. dia. Aham. Então, como isso gera aqui nas nossas emoções, gente, Sim. né? Como é trabalhado tudo isso Uhum. nas nossas emoções, foi uma cura ali para ela, um alívio e tá tudo bem. Uhum. Ela saiu assim grata Claro. e curada ali na sua alma. Sim. Então, para vocês verem, às vezes pode ser algo simples para nós, mas para aquela pessoa. Por isso que eu falo, a gente, né, o que ela viveu antes, Aham. a morte de um filho. E eu falo que a morte de um filho é uma morte que ela não tem nome, né? Aham. Porque quando você perde os seus pais, você fica órfão. É. Quando você perde o seu cônjuge, você fica fica viúva, viúvo ou Uhum. viúva. E quando você perde um filho, É. não tem nome. Sim. É. Então é uma dor que só aquela mãe, Uhum. aquele pai sabem o que está passando. E eu Uhum. falo que hoje um dos meus atendimentos assim mais, né, que é muito delicado é a morte, né? Uma mãe quando perde o seu filho, Sim. quando se perde um bebê, Uhum. né, que nós chamamos, né, nessa área do luto, um natimorto. Uhum. Que a mãe ali passa por toda uma gestação e muitas vezes é uma gestação normal, mas que na hora do parto acontece algo e ela perde o seu bebê. Então, É. sabe? Uhum. Então são muitos momentos ali que você vivencia, mas que aquilo também te ensina muito, Com ensina certeza. muito Nossa. e você começa a ter um olhar totalmente diferente para a vida Uhum. e para o Aham. próximo. Com certeza. E você falando de experiências marcantes que você teve. São 2 anos que você está trabalhando lá, né? 2 anos. Como capelã, como cerimonialista funerária. Funeral, né? Funerária, né? Acho que é, né? Ou fúnebre. Fúnebre. Isso. Você tem, assim, mesmo tendo esse profissionalismo que te permite, quando sai dali,
viver a sua vida normalmente, tranquilamente, mas o que que te marca, assim, que sai um pouco do cotidiano e situações que te marcam, assim? Uma experiência que eu tive que me marcou muito foi de um bebê, um natimorto, aonde nesse momento a mãe não estava presente, só foi o pai e foi um primo acompanhando ali o pai, né. E aí eles informaram que eles queriam uma capelã ali para Uhum. aquele momento, né, antes de fechar a urna, enfim. E eu me coloquei à disposição, e quando chegou no momento que eu entrei na capela, né, para finalizar esse momento ali, até que o pai se despedisse e a gente desse o início ao cortejo para o sepultamento desse bebê. Eu cheguei na capela, o pai estava com a criança no Hum, colo, né, Deus. Uhum. balançando a criança ali. Ah. E aquilo me impactou muito, e eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou falar agora?". Uhum. Eu comecei a chorar ali, por me deparar com aquela cena que foi muito forte. E e eu comecei a conversar ali com o pai, né, "Nós vamos fazer agora um momento aqui de oração", né. E aí o pai começou a desabafar algo ali sobre ele estava entendendo o propósito da morte daquele bebê. Uhum. E ele começou a compartilhar. Aí ele finalizando, eu falei: "Podemos agora, pai, né, vamos fazer um momento de oração, e aí eu preciso que faça a entrega desse bebê, Hum. entregue esse bebê", né. Foi o que me veio a palavra Uhum. entrega. E aí nós fizemos um momento ali de oração, e quando foi para o pai colocar esse bebê na urna, ele ajoelhou e ele Nossa. ergueu a criança Meu como uma Deus. entrega Uhum. a Deus. Uhum. E foi muito impactante aquela Meu cena, Deus. sabe, na hora me veio, assim, Abraão entregando Isaac, Uhum. e eu falei: "Meu Deus, gente", e nós choramos juntos 3 ali na capela. Uhum. Ele entregou aquela criança. Aí veio a nossa equipe, fechamos a urna, acompanhei todo o sepultamento, né, todo o Uhum. cortejo até o sepultamento, mas quando eu voltei para minha sala, aí eu desabei. Aí eu não aguentei. Então é uma cena que eu tenho até hoje na minha memória, mas foi uma cena forte, porém foi uma cena realmente de entrega Uhum. daquele bebê, daquela criança, né. Sim. E o pai estava entendendo o propósito de tudo aquilo. Uhum. E muitas vezes, quando nós estamos, ali diante daquela situação, há um propósito em tudo, né. Uhum. Na questão eu li um livro sobre uma mãe que perdeu, né, o seu filho com 13 anos, um adolescente, eh, de uma forma trágica, num acidente. E passado o tempo dela, durante o luto, espiritualmente também ela foi entendendo o propósito da perda daquele filho dela. Uhum. Claro que as lembranças, ela cita, né, as lembranças do aniversário, as lembranças da festinha, enfim, ela vai contando, ela vai narrando, mas existe um propósito que às vezes ali a gente não Não está vai ver. entendendo e talvez lá na frente a gente vai entender ou Uhum. não daquilo que está acontecendo, Sim. né. Então é algo, assim, que são situações muito marcantes, assim, Uhum. sabe. E eu falo que independente da morte, independente, por mais que seja uma morte natural, mas é o teu amor, é a perda do Uhum. teu ente querido. E Sim. quando ele não está mais ali do seu lado, é você tem que redescobrir, né, Uhum. a vida após a morte do seu ente querido, Sim. né, porque daí tem o pós. E agora? Como vai ser minha vida daqui por diante, né? O Uhum. que que eu vou ter que mudar, quais as mudanças, lidar com situações. Então tem tudo isso. E normalmente na capelania nós
falamos, temos a liberdade de falar isso também ali para aquelas pessoas que estão ali, que não seja só naquele momento Sim. que as pessoas se reúnem, mas que isso se dê uma continuidade, porque aquela família ela vai precisar Sim. do apoio Com das certeza. pessoas, sabe? Nem que seja uma palavra, uma mensagem, eu estou aqui, conte comigo, Uhum. mas ela precisa se sentir apoiada, porque muitas vezes Uhum. essa família ela volta para casa, ela não vai saber nem por onde ela vai começar a se Uhum. reorganizar, né? Talvez seja aquela pessoa onde o provedor ali, enfim, não está mais ali, ele que organizava tudo, e aí, como que eu vou fazer? Que passo, né? Qual é o primeiro passo daqui Uhum. por diante? Então, por isso que eu falo que também tem as fases, sim, do luto. Tem a fase no momento que você recebe ali, né, a morte, né, enfim, quando você recebe ali a mensagem, né, fulano morreu. Daí aquilo te dá um choque, você não acredita, é a evasão, né, que a gente fala, a incredulidade ali, não, eu não estou acreditando, mas como assim ele morreu, né? Depois tem a outra parte ali de você, e agora, né, como que eu vou lidar com isso? Até que passado o tempo, aquilo você vai aceitar a morte, mas Uhum. isso com o tempo, de você aceitar realmente, aqui na mente você aceitou, ele morreu para dar no coração, realmente ele não está mais do meu lado e agora eu preciso Uhum. retomar a minha vida, Sim. né. Uhum. E Angelise, tem uma questão que eu acredito que cada morte é muito individual, mas de como as pessoas reagem próximas a alguém que está perdendo seu ente querido, seu amigo, eu queria só que você desse umas orientações, né? Não são nem dicas, porque é tipo uma questão de ouvir a pessoa, de estar presente. Porque às vezes esses amigos, esses colegas chegam num ambiente assim, até familiares, e falam, né? Não chora, É. não fica triste, tentando ajudar ali acaba atrapalhando, né? Se acalme e você orienta em relação a permitir que essa pessoa chore e que às vezes a pessoa que está indo no velório de alguém que perdeu um ente querido não sabe muito como agir e acaba agindo dessa maneira que pressiona mais ainda aquela pessoa que já está vivendo esse processo de dor, né? Exatamente. Aí gera uma situação que a pessoa mesma, ela se sente ali, né, mas como assim não chora, forçada a algo? Uhum. Não, Aham. chore, Sim. chore. E tem pessoas que elas vão ter uma ira também, Sim. né, Uhum. vai vir uma ira com tudo, uma Uhum. raiva, algo naquele sentido, como assim? Porque a culpa, né, dependendo, em questão de suicídio acontece muito isso, né, a Sim. culpa. Por que que eu não estive presente naquilo? Por que que eu não vi antes? Né, há Uhum. muitos questionamentos em relação a isso, né, mas tem que permitir, porque são as emoções dela, Uhum. é o sentimento que ela está colocando para fora naquele momento, né. Sim. Então não tem essa: "Não, não chore, vai ficar tudo bem". Sim, vai ficar tudo bem, mas vai ter o tempo de ficar É. tudo bem, Uhum. né. Então deixe a pessoa ali, às vezes não precisa falar nada, É. é Uhum. só você dar um abraço, é só você Uhum. estar ali perto daquela pessoa, já vai trazer um conforto, É. né. Mas não falar: "Não, tá tudo bem, ele tá bem", né, não fique Uhum. assim, não, fique assim, é um momento único ali daquela pessoa. É. Sim. Então por isso eu falo, permitam-se, permitam-se. E não adianta ficar com algo desesperador, você É. passar aquele momento também desesperado ali, porque, eh, quando é algo muito trágico, uma perda muito trágica, eh né, tem pessoas, tem pais, tem mães ali que elas vão, é como se tivesse um surto, assim, algo Uhum. assim, né. Então você procura trazer ali uma paz para aquele Sim. momento, Sim. né. Mas não forçar a pessoa a não agir, porque é Uhum. o sentimento dela, é a Sim. reação dela, é a maneira que ela consegue para Sim. reagir àquele momento. Então tem que permitir, Uhum. sim, No Uhum. tempo dela no também, tempo né. dela. Eu queria te perguntar uma coisa, Angelise. Você, assim, trabalhando com tudo isso, você acha o que que você aprendeu de lição
assim, com o luto. Porque, só pra exemplificar, né, tem um ator que eu gosto muito, que ele foi num programa, o Andrew Garfield, e o apresentador pergunta da mãe dele, e ele começa a chorar, e daí ele fala, calma. E ele fala assim: se eu chorar, isso é só o amor que eu não expressei pra minha mãe. E daí eu tô expressando agora. E eu falei: nossa, isso é muito forte. Esse amor que a gente não expressa, que fica, que a gente chora, são as lágrimas, são as memórias. Então eu queria te perguntar isso: o que que você, se existem tantas lições, quais você já falou aqui, o que que você aprendeu com o luto? O que que você pode deixar assim pra gente com você? Que a nossa vida ela é muito breve, É. Uhum. passa tudo muito rápido, Aham. Sim. né? E quando você perde o seu ente querido, você vai lembrar de coisas, puxa, eu poderia Uhum. ter feito tal coisa e você não fez. Uhum. Então, eu costumo dizer assim, nas cerimônias, nas capelas, que viva hoje intensamente, como se fosse o teu último dia. Uhum. Hum. Olhe nos olhos do teu próximo, fale eu te amo, Uhum. né? Eu te perdoo, Uhum. né? As pessoas, o mundo de hoje guarda muitas mágoas, muitos ressentimentos É. e não vale a Sim. pena. Então, converse hoje, perdoe hoje, diga eu te amo, hoje eu tô aqui, conte comigo. Não Uhum. deixe para depois, porque a gente não sabe daqui 5 minutos o que O vai que vai acontecer. acontecer? É. Uhum. Então, viva o agora, É. intencionalmente, Uhum. né? Aham. Isso. Eh, amando, perdoando, é isso que eu tenho assim para dizer, né? Uhum. Eu falo por mim mesma. Eu gostaria de ter falado muitas coisas para o meu pai que eu não falei, que eu Aham. não Uhum. fiz, talvez, né? Então não deixe para depois, porque a Uhum. gente não sabe. Não guarde mágoa, né? Nós tivemos sim momentos de perdão com meu pai, mesmo Sim. ele, né, não tendo mais as memórias, mas ele expressou de uma forma que eu senti sim que houve ali um perdão, que houve uma reconciliação. Então, eu fiquei em paz. Agora, quando você não tem isso, quando você não Sim. consegue, não há tempo de fazer isso, Sim. não deixe nada guardado Uhum. Sim. aqui dentro do teu coração. Uhum. Sabe, o que você tiver que liberar, o que você tiver que falar, fale hoje, olhe nos olhos, abrace, viva hoje com Uhum. aquela pessoa Sim. com que você ama. Com certeza essa é a maior lição, né. Eu lembro que a minha mãe falou no velório do meu avô, do pai dela, "Eu choro de saudade, mas não de culpa, É. Isso. porque eu fiz o que eu poderia fazer Uhum, enquanto deu tempo", né. Então, às vezes, numa situação assim, a gente vê pessoas ao redor chorando de culpa, né, É. exato. e não apenas daquela dor ali de perder alguém e da saudade, né. E Angelise, tem uma questão que muitas pessoas durante a pandemia, né, esses milhares de mortos que teve aqui no Brasil, não conseguiram se despedir do corpo, né, não Sim. conseguiram ter esse momento de velar, de a família estar junto, a família estar reunida, e nem de ver. E como que funciona essas pessoas, né? Eu sei que ainda é muito recente, porque a pandemia foi 2020, É. mas como que elas estão sendo tratadas em relação a isso, assim, a esse luto delas? Bom, hoje, aonde eu trabalho, que é uma época de exumações, né, do Uhum, Covid, né. E quando são cremadas, que as cinzas vêm para nós, que nós entregamos para aquela família, hoje nós fazemos sim um momento de uma homenagem. Ah, E há muitas famílias que elas querem, necessitam deste momento, sim. né. A uhum, gente faz uma cerimônia de entrega de cinzas, né, onde a pessoa tem liberdade de escolher uma música ali Hum. com que recorda, que traga uma recordação do seu ente querido, a gente coloca fotos, se a família tiver objetos pessoais, ela traz, e a gente faz ali. Tem famílias que elas fazem uma cerimônia mesmo, uhum, né, é como se fosse ali simbolicamente um Um velório velório, ali, é. uhum, para aquele momento que é importante, porque sim, vem à tona, né,
as memórias e aquele contexto de repente, e naquela época, na pandemia, você não sabia se era realmente, né, as urnas elas vinham lacradas, você não sabia se era o teu ente querido, Sim. você não podia ver, era tudo limitado, tudo rápido. Então hoje a gente tem essa possibilidade, nós oferecemos Sim. isso, e isso tem sido, assim, maravilhoso, Com né. E aquela certeza. família, ela permite-se chorar, ela permite-se aquele tempo, ela leva todos os outros familiares, não são 1 nem 2, mas leva todo como se fosse realmente um velório, com uma cerimônia, e encerra-se o ciclo na guarda, ou seja, ela vai retirar as cinzas para levar para outro local, mas também é como se encerrasse ali, é um ciclo para ela, né. A família sai agradecida, com paz ali no coração, com as memórias boas ali, por mais que foi uma época muito, né, muito ruim, né, para todo mundo, Sim. mas principalmente para eles. Então a gente também oferece, faz, e é Nossa, que gratificante legal. isso. Muito Aham. legal. Porque agora Gratificante. tá fazendo 3 3 anos, anos, né. 4 anos Porque da foi 2020, pandemia. Aham. 2021 e até O 22 auge ali, dela né. ali, né. Sim, E aí exatamente. essas pessoas tiveram que lidar com essa rapidez, com essa pressa, não tiveram nem tempo de entender o que estava acontecendo, né. Isso mesmo. Que é o que a gente estava comentando até quando tem um acidente de avião, como teve recentemente aqui no Brasil, Nossa. muito triste, né. Primeiro da importância do trabalho da perícia, dos bombeiros, de fazerem isso com tanto, Respeito, né. respeito. Até saiu o vídeo de uma, acho que era uma policial, saiu um vídeo dela e as pessoas criticando porque ela estava feliz quando ela falou que os 62 corpos tinham sido encontrados, mas aí um especialista de linguagem não verbal explicando, ela está feliz pelo trabalho dela ter sido realizado com excelência. Ela não está feliz pela tragédia, ela está feliz Sim. porque devolver esse mínimo de dignidade para a família, ter um momento de despedida é o que motiva essas pessoas, né? Sim. Então, Com certeza. ela estava muito realizada de conseguir concluir o trabalho, né? Porque você tem desastres aéreos que as pessoas não são mais encontradas, né? Tipo Air France, não sei quantos anos fazem que aconteceu aquele que caiu no oceano, né? E dá uma diferença o fato do caixão estar lacrado, deles não, por mais que eles estejam tendo a oportunidade de ter aquele momento de despedida, mas o fato de não ver a pessoa também já dá uma diferença. Tudo no processo do luto Sim. é muito mais forte, né? Exatamente, porque daí é mais dolorido, né, quando você recebe que você não pode ver, né, ou nós atendemos ali várias famílias que perdeu seu ente querido em outro país, né, então tem todo o processo burocrático, a espera desta família, né, para receber ali, né, o corpo do seu ente querido e que muitas vezes vai permanecer lacrado, ela não vai poder ver mais. Sim. Então, nós tivemos também, eu tive uma situação que a mãe perdeu o seu único filho nos Estados Unidos, né? Ele foi cremado lá e a mãe, ela fez questão de fazer uma cerimônia, né? Ela alocou o auditório, fez uma cerimônia, foi feita a parte ecumênica ali também. E para ela era muito importante. Ela mesma escreveu a carta do filho dela, né? De toda a história. Porque o que aconteceu? Ela não acompanhou nada, ela só recebeu as cinzas do seu filho, do seu único filho. Nossa. E é um processo burocrático que demora, às vezes, mais de 30 dias. Agora já imaginou, você saber o seu filho, né, o seu ente querido faleceu, você está à espera ali. E ela recebeu as cinzas e ela fez a questão, né, fez questão de fazer essa cerimônia. Porque aquilo para a família é importante. É uma vida, gente, é uma história ali, é um contexto. Então a gente tem que levar em consideração a importância disso para aquela família e o respeito, Sim. né? E foi algo maravilhoso. Que daí no momento que nós fizemos a guarda, fizemos toda a cerimônia, a guarda das cinzas, eu chamei a mãe, chamei as tias ali, né? A família bem próxima ali, vieram todas.
Aí cada uma falou também ali, né, Uhum. pôde expressar ali o sentimento, e fomos as 4 pessoas ali fazer a guarda, e ali para aquela família encerrou também um ciclo, Uhum. né. Então envolve muitas coisas ali, Sim, sim. muitas Por coisas. isso que o papel do capelão e o papel da capelania é essencial e importante no momento desses, né. É, A gente fez o curso de capelania com a Kátia, né, que trabalha com você, Uhum. é. o curso de capelania funerária, e eu lembro que ela falou para nós: "Ó, nós vamos uma manhã lá", que era o estágio, né, no Uhum. cemitério vertical, e assim, raramente numa manhã de estágio vocês vão encontrar algumas situações que eu precisaria orientar vocês especificamente, como morte de uma criança e suicídio. E no dia que nós fomos eram 3 velórios, e um era de uma criança, um era Meu suicídio Olha. e um era de um senhor idoso. Ali, fazendo o estágio, que o nosso estágio era só de observação, né, a gente É. não precisava falar, dar a palavra, mas a gente observou ela dando a palavra, ali para a família. O clima já estava pesado ali em relação ao velório do rapaz que se suicidou, porque é como você disse, ali em torno disso existe muita culpa, Sim. É. existe não cheguei a tempo, não falei a tempo, e a da criança, que foi o que nós assistimos ela ali dando uma palavra, era muito triste, era uma criança de uma família muito humilde que teve uma infecção no pé através de um corte e levou a criança ao óbito, mas a gente sentiu ali essa atmosfera pesada ali em torno desse rapaz que se suicidou, por conta de todas essas questões que envolvem, né, uma morte desse jeito, nessa modalidade. E aí eu gostaria de te perguntar, quando você está ali oferecendo o seu serviço para a família e eles negam e falam: "Não, aqui a gente não precisa", como que o capelão age, assim, Nossa, eu numa ia perguntar situação isso. dessas? Então, a gente respeita, Sim. né, porque quando nós nos apresentamos, né, como cerimonialista e como, capelã, nós perguntamos para a pessoa se ela vai ter ali uma pessoa religiosa, então a gente sempre dá essa Uhum. preferência para a família ali, Uhum. né, com líder religioso, né. Sim. E se ela, aceita ou enfim, a gente se coloca à disposição, né. Mas se a família não aceita, tudo bem. De Uhum. qualquer forma, nós estamos aqui. Sim, Conte sim. conosco, né. Você não está sozinho nesse momento, Uhum. né. E realmente tem pessoas que elas não querem, Uhum. mas a gente respeita a família, a decisão que a família, toma naquele momento ali, Uhum. Sim. né. E às vezes pelas situações de culpa, de vergonha, talvez, ela não queira mesmo ali. Sim. Uhum. Então a gente respeita, Uhum. a gente traz esse respeito. Sim. E a nossa e falando, né, no exemplo que você trouxe no dia do estágio, que foi uma Uhum. criança, um homicídio, uma morte natural, nós vivenciamos isso. Uhum. E muitas vezes todas as famílias pedem ali o capelão presente. Sim. Uhum. Então nós temos que ter palavras para falar na morte de um São bebê. específicas, A gente né. sai de uma capela, nós vamos falar ali para uma família que foi um suicídio ali, Uhum. ou um homicídio e uma morte Uhum. natural de um senhorzinho, né. Então são contextos, são Uhum. situações diferentes, ambientes diferentes, Muito. e nós precisamos de sabedoria para entregar algo ali, palavras Uhum. certas para cada atendimento ali familiar. Uhum. Então eu falo, cada atendimento é único. É, É particular, única a né. maneira que a gente está ali se comportando perante a família, com todo o respeito, mas cada atendimento é Uhum. único, né? Isso é importante, né? Que nós fizemos bem e atendemos dessa maneira ali. Sim, por isso que não adianta estudar a capelania e decorar uma cartilha, né, porque É, vão ser momentos tão diferentes uns dos outros, né, que a única coisa que vai exigir é que você esteja preparado e presente, né, é, Isso, para ver qual vai ser a demanda daquela família e é, daquelas pessoas que estão ali nesse momento de dor, né. sim. exatamente. E eu E desculpa, pode não, falar. não, eu Não, só pode. acho que tem uma questão nisso, né, que a gente falando aqui, né, eu acho que tem uma questão de dignidade, né.
Eu acho que a questão de ter alguém que possa lançar uma palavra, ter esse, né, eu fico pensando nesses acidentes aéreos, em você não ter um corpo, em você não ter isso, parece que tira um pouco da dignidade, né, da família ou da própria pessoa que veio a óbito. Então, eu acho que é tão importante o trabalho de um capelão ser assim personalizado e único, porque eu vejo que traz um senso de dignidade mesmo, né, para aquela família que tá ali passando por um momento turbulento, né? Então, eu acho que tem isso, né? Pontuar essa dignidade do ser humano. Tanto do ser humano que foi, quanto do ser humano que fica, né? Exatamente. Porque nós, como capelania, a gente dá esse apoio espiritual, né? Indiferente da crença ali, né? Daquela família, Sim. né? Mas a gente está ali para dar esse apoio, esse suporte espiritual, que no ambiente desse, eu falo, as pessoas necessitam, Claro. né? E o quanto é importante a questão de trazer valores também daquele ente querido. Sim. Porque normalmente você está ali no contato com a família, você está ali perguntando, né, o que aconteceu, já estava doentinho, algo assim, então você já vai sabendo, né, quem era aquela o pessoa, contexto. o que ela significa, né, que legado que aquela pessoa está deixando. E no momento tanto da cerimônia quanto na parte ali da capelania, a gente traz, às vezes, um apelido do ente querido já faz total diferença ali para aquele que depois a família vem agradecer. Ela falou: "Puxa, você falou do apelido dele. Puxa, você olhou", a gente olha assim nos detalhes assim, sabe? Sim. Às vezes é ele gostava ali de um time de futebol, ele estava vestido ali com a sua camiseta lá, do seu time de futebol. E a gente entra ali naquele momento ali com a família, né? Teve Sim. uma cerimônia, né? Que a outra cerimonialista, ela vestiu ali a camisa, né? Do time de futebol e a gente tá ali para fazer aquele momento com a família. Né, aquela homenagem ali ao seu ente querido, né, na parte de cerimônias. E a gente entra nesse contexto também ali com família, né. Então, porque nessa parte assim, né, militares, eles têm uma homenagem específica, policial civil também tem outra, às vezes fazia parte ali daquele motoclube, então eles têm um momento de homenagem e a gente dá essa permissão, Claro. porque era, digamos assim, a vida daquele ente querido A ali. identidade, Então né? é algo que vai ficar marcado ali para aquela família, para aquele momento ali de despedida. Então a gente tem que se importar, a gente tem que ter essa empatia, ver a necessidade, família permite, então vamos lá, vamos fazer esse momento de homenagem Nossa, que único legal. ali. E a família aceita e sai assim agradecida. Que legal. Agradecida por aquele momento. Que legal. Faz toda a diferença, né? Exato. Existem alguns locais que não têm a figura do capelão? Existe. Uhum. São poucos os locais que, né, de um velório que não vai ter ali um capelão, né? A gente tem esse diferencial ali também, né, no cemitério vertical. Sim. Porque não lembro, assim, de ter algo, assim, específico, algum outro cemitério que tenha, né? Mas a gente faz esse momento ali com a família. E o que te inspirou começar a trabalhar nesta área específica? Porque você já trabalhava em várias áreas da capelania, né? E o que te motivou especificamente nesta área? É um momento, assim, delicado. E aonde as pessoas elas estão mais abertas ali, né? Aonde elas estão aceitando mais assim aquele momento, vendo a importância da vida, né? E da gente ter assim falar para a família, aqui não é um ponto final, né? Nossa. Existe sim, né, uma vida eterna. Então é essa esperança que a gente precisa levar
para as pessoas. As pessoas estão sedentas Uhum. desse amor, dessa esperança e ter a fé. É, E ter a fé também de que, por mais ela continua aqui, é. mas existem pessoas à volta que vão estar apoiando, mas existe um Deus É. que vai estar ali Uhum. ajudando ela dia após dia a mudar a sua vida, a sua rotina, mas que vai estar ali fortalecendo ela, Uhum. né? Uhum. Então isso é importante, Uhum. né? Porque eu falo, nós não somos autossuficientes, É. Uhum. né? Porque por nós mesmos, quando nós estamos num ambiente, nós não conseguiríamos sozinhos. Então há um Deus que cuida de nós, que Uhum. está conosco ali e que a gente pode confiar, Sim. né? E que Uhum. vai nos fortalecer. Uhum. E já aconteceu dessas famílias ou de alguém te procurar após esse momento ali, no dia a dia, depois de um período, Já. né? Já aconteceu. Já aconteceu deles procurarem, deles agradecerem, deles mandarem mensagem das palavras. E Aham. às vezes, né, você acha, né, nossa, nas nossas limitações, Aham. achamos que estamos, nossa, parece que foi tão simples, mas Uhum. na simplicidade aquilo foi de grande importância para aquela família, Uhum. né? Então, famílias sim já voltaram a nos procurar, assim como eh, atendemos um ente querido e dali a alguns meses eu caí no mesmo plantão que eu estou atendendo uma outra pessoa da mesma família, só que um Nossa. outro ente querido. Uhum. E quando a pessoa olha para você, puxa, que bom que você está aqui, Uhum. Uhum. porque agora o meu ente querido, uma outra pessoa, ele veio a falecer. Sim. Uhum. E que bom que você está aqui. É. Gente, isso é gratificante, Claro. né? Porque a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. Uhum. Precisamos abraçar, precisamos amar essas vidas. Sim. Então, isso eu falo, nossa, obrigado. E eu falo, Uhum. obrigado, Deus, né? Hum. Então, isso é muito gratificante. Não, Que com legal. certeza, isso é extremamente gratificante só de te ouvir contando, porque a gente sabe que esse momento, eu estava conversando com você, né, que eu perdi um tio esse ano num acidente de carro, foi repentino, então assim, a Uhum. família ficou muito desestruturada, e é muito importante nessa hora ter essa figura do capelão, porque nesse momento existem muitas empresas tentando tirar proveito daquela É. pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. E aí Exato. começam não, porque a urna que esse corpo vai ficar tem que ser assim, porque se você levar esse plano aqui da coroa e de não sei mais o quê, e aí a pessoa tá tão fragilizada que ela vai aderindo àquilo ali. E é uma maneira muito Suja, né? suja de ganhar dinheiro em cima da dor de Ordinária, alguém, né? né? Nesse Exatamente. nesse momento delicado, que se a família não tiver com alguém ali, um apoio, uma outra figura ali, né, uma outra pessoa que estiver apoiando, infelizmente ela cai nessas lábias, né, Uhum, e que eu também não gosto, eu acho uhum. totalmente errado, eu sou contra. Vamos respeitar, é o momento da Sim. família, parem É. com isso, né. É. Então, é o que você falou, Karen, Uhum. é terrível. Sim. É. Não Uhum. é legal, né, porque a pessoa está em extrema vulnerabilidade. Vulnerabilidade. É. Porque quando você recebe uma notícia, a pessoa e você tem que começar a mexer com né, com esse lado burocrático, Sim. não é fácil. Uhum. Não. Parece que é assim, gente, tudo muda, assim, o tempo muda, você já não Uhum. sabe nem para que caminho você está indo, como é que estão as coisas, Sim. a tua mente está a milhão, assim, muitas coisas, né. No falecimento do meu pai, né, uma prima minha que nos ajudou. E eu passei por uma situação e Uhum. foi uma experiência muito ruim, que você acaba até sendo um tanto indelicada, assim, porque eles Uhum. pressionam mesmo. Sim. Eu falo: "Não, não quero, não é isso", porque você Uhum. está pensando em várias coisas, não é aquele momento, né. Uhum. Então não é legal e é importante sim você ter alguém, um suporte ali, alguém, né, um pouco mais que vai trazer ali clareza ou trazer: "Não, calma, não é bem assim, não é o momento, vamos respeitar", Sim. Uhum.
porque senão aproveitam, né? Uhum. E a importância de ter uma rede de apoio, né? Isso. Sim. Essa rede Faz de toda a apoio, né? diferença. Faz muita diferença. Muita É isso que diferença. você falou do tempo funcionar de uma maneira diferente, né? Eu estava assistindo um documentário sobre a Daniela Pérez, aquela atriz que foi assassinada, né? Uhum. E a mãe dela, a Glória Pérez, dá um depoimento muito forte. Primeiro que ela diz que quando ela recebe a notícia e ela anda na rua, ela fala, mas como que a vida está continuando normalmente para todo mundo, assim, né? Isso. As pessoas estão indo trabalhar, as pessoas estão vivendo a vida, ela já fica impactada ali, o mundo não parou, o meu mundo parou, né? E o segundo grande impacto que tem no depoimento da Glória Pérez é que ela fala que, como virou um sensacionalismo ali o velório da Daniela Pérez e a imprensa ali cobrindo, e atores, e o povo pedindo para tirar foto com os atores, foi uma coisa muito, muito ruim, assim. Mas aí, depois de um determinado tempo que ela já estava enterrada ali naquele cemitério, ela teve que pedir para retirarem ali o túmulo dela, aquele local, porque as pessoas estavam indo lá e violando. E aí ela disse que quando ela passa por esse momento, que eles vão colocar a urna em outro local, ela se viu embalando a urna e cantando para a urna, como se fosse para a filha dela. Então Olha. é muito forte. Ela meio que não teve esse momento ali quando a Daniela morreu, porque foi a imprensa em cima, o povo em cima. Ela vai ter esse momento de despedida mesmo quando ela vai retirar a urna dali. Então, realmente, é uma situação que nos exige todo respeito e amor, né? Sim, exato. Todo o respeito, todo o amor para aquela família, para aquele momento. E não um Uhum. tumulto, não um sensacionalismo, não uma Sim. imprensa, não. Isso não é Uhum. o que menos a família quer. Uhum. É o que menos a família. A família só quer assim, gente, respeitem, é meu Uhum. ente querido, independente de quem seja, mas respeita esse meu momento. Uhum. E é isso que a gente tem que dar prioridade, isso, à família, o que ela necessita Sim. naquele momento. E Uhum. você se dispor à necessidade dela, Uhum. naquele momento de luto, naquele momento dolorido dela. Porque eu falo, cada um sente a dor de uma forma diferente, expressa de uma forma, mas é uma dor. Uhum. É uma dor ali que só ela sabe o que está acontecendo ali naquele momento. Sim. E é uma dor, a gente tava comentando isso esses dias, eu acho que foi bem no dia que a gente saiu para tomar um café, que nós não nascemos para morrermos, né? Então, por isso é uma questão assim tão delicada e tão profunda na vida de cada um, né? Que nós nascemos para vivermos eternamente, né? Exato. Então, esse é um É um momento, rompimento, é um né? rompimento. Você Eu está acho que é rompendo. um O rompimento. luto é isso, né? É a pessoa que você amou já não ter mais o vínculo ali com ela, né? Uhum. Aquele olhar, aquele vínculo, ela não vai mais estar ali com você, ela só Uhum. vai estar viva aqui dentro Sim. de você. Então, o luto, ele é isso, né? Uhum. O vínculo que foi rompido, porque o luto não é só a questão da morte física, né? Mas você perdeu alguém que você amou, que você conviveu, que você conheceu ali por anos, Uhum. você já está, né? Até um emprego, quando você perde, de repente, um emprego que você se dedicou, que você fez, Já é você difícil, rompeu. né? É difícil. Você é um luto também, né? Não Uhum. deixa de ser. Uhum. E o que você planeja dentro da capelania, assim, para o seu futuro? Quais são seus sonhos e metas? Eu busco muito conhecimento. Eu gosto muito de ler, né, e de estar acompanhando, né, o que não só porque eu falo da questão de culturas, é muito diferente Uhum. dos outros países, né, de culturas, de luto nesse momento, ainda nós somos bem tradicionais em algumas Tradicionais, coisas. Esses dias eu estava vendo algumas reportagens, enfim, né. Aqui no Brasil está começando, mas acho que é algo bem devagar, que numa questão de um velório, de uma cerimônia, né, já não estava se aplicando uma urna normal. A urna que a gente fala, né, a gente chama de urna, mas é o caixão. Normal, aquele velório com as flores, não. Era algo como se fosse festivo, né,
para aquele ente querido, né? Eu vi um que ele era taxista e colocaram ele, fizeram um táxi lá, uma montagem, uma maquete e colocaram ele naquele táxi e estavam velando ele, porque o táxi significava muito para ele, né? Então é algo assim que ao mesmo tempo assusta, nossa, que estranho, né? Porque não vai estar ali deitadinho, né? Com as flores. É algo diferente, que impacta, é um pouco impactante, mas para a família ali aquilo era importante, eles estavam aplicando, fez sentido, né? É como nas cerimônias, né? Temos uma cerimônia personalizada, é algo formal, mas e se nós formos um pouquinho além, se colocar ali, né, com trajes, com algo ali simbólico, não sei, daquele ente querido, né? E cada vez mais a gente ali está na questão do acolhimento, da hospitalidade, se aprofundando mais, né? Interagindo mais ali com a família naquele momento Sim. ali, né? Trazendo algo talvez inovador, Inusitado. não sei, inusitado, né? E a gente, né, estar ali. Falando em trazer algo inusitado, eu vi um vídeo essa semana que foi bem triste aqui no interior do Paraná. Um rapaz de 18 anos morreu num acidente de carro e ele era jogador de futsal. E aí os amigos pegaram o caixão dele dentro da quadra e levaram o caixão até o gol e fizeram uma homenagem ali para ele. E as pessoas ficaram bem emocionadas, impactadas, e algumas pessoas nos comentários falando: o que é isso? Porque é difícil, isso que você falou, quebrar essa tradição, assim, as pessoas já estão muito acostumadas. Mas para aqueles amigos e para aquela família, aquilo ali fazia muito sentido e era uma maneira muito bonita de homenagear esse rapaz. Exatamente. Porque hoje é uma questão, né, de tabu da questão de cemitérios, né? Hoje, ali onde eu trabalho, cemitério vertical, em datas especiais, o cemitério, ele é um tempo de homenagens, é um evento, né? Não só em finados, né? Mas também quando é dia dos avós, quando é dia dos pais, quando é dia das mães. Nós fazemos um evento, nós preparamos, né? Todo o cemitério vertical para aquele dia de evento, de homenagem, de trazendo memórias. Então não é um dia comum. E precisamos, né, mudar isso mesmo, né? Do que ir lá fazer a visita, tal. Não, é um evento de memórias, digamos assim, né, que é o que nós fazemos hoje, né? Então é uma coisa que aos pouquinhos, né, tá sendo mudada aquela questão de cemitério, porque não é um cemitério tradicional, né? É diferenciado. Então de trazer isso, né? Tem cemitérios aí em outros locais do Brasil que eles fazem casamento dentro do cemitério, né? Uma coisa que às vezes, nossa, casamento dentro do cemitério. E está acontecendo isso. Então, algumas mudanças aí aos pouquinhos já estão acontecendo. Sim, não, com certeza. E dentro, assim, eu acho que as pessoas às vezes têm dúvida em como que elas podem se tornar um capelão profissional. Hoje, para qual lugar elas recorrem se elas quiserem estudar capelania e se tornar um capelão? Tá. Hoje tem algumas instituições religiosas, né, que elas fornecem esse curso de capelania, né. Algumas em determinadas áreas, porque quando a gente fala capelania, a gente vai ver mais a capelania hospitalar, né. Mas vai muito além disso, né. Então hoje eu vejo a capelania, ela tem que estar em todos os lugares. Né, seja uma capelania empresarial, esportiva, a funeral, que são poucos, né. E também existe, claro, o perfil, né, tem tudo isso também, o perfil. Às vezes a pessoa não gosta de hospital, eu não gosto de cemitério, enfim, eu prefiro algo mais. Então também você tem que se identificar com tudo isso, né, porque senão não dá certo. Mas existe sim instituições, eu aconselho, façam presencial. Eu comecei a minha na época com online, não foi a mesma coisa, né, mas o presencial e você está fazendo um estágio como vocês fizeram, a realidade é outra,
né? Já fui voluntária em capelania hospitalar também. Então, você estar ali no dia a dia é diferente, são experiências incríveis, o aprendizado é outro. Então, não só a parte teórica, mas vivencie um pouquinho essa área, né? Que com certeza em alguma área ali você vai se identificar, mas o quanto é importante, né? De ser esse apoio espiritual, seja onde você estiver, a área que você estiver dentro da capelania. Ah, legal. E você que já trabalhou em diversas áreas da capelania, assim, tem alguma que você ainda não trabalhou com essa área e você tem vontade? Que eu não trabalhei, deixa eu ver, empresarial já trabalhei, na escolar eu já trabalhei, na hospitalar eu já trabalhei. Tem a prisional, né? Tem a psiquiátrica Prisional. também, né? Prisional, exatamente. Eu não fiz ainda a prisional. E era algo que eu tinha vontade de fazer Sim. na prisional. Nem que for vivenciar algo um pouquinho só. Aham. Mas a Pra ter essa prisional experiência. também, gente, acho que deve ter experiências incríveis Com ali certeza. dentro. Com É. certeza. Né? E no Brasil, isso é aberto, né? Os capelões, eles podem entrar nesses locais livremente. Sim, porque a gente recebe uma credencial. Nós temos uma Isso. credencial, hoje a capelania, né? Ela existe, né? Ela é legalizada, ainda não profissionalmente, né? Mas ela é algo legal. Então você tem essa liberdade, você tem esse acesso, né? Mais fácil para você, né? Ir nesses lugares assim, né? Então é importante. Então, ela não é ainda profissional. Quando você é contratada, por exemplo, nesse trabalho que você está agora, você é contratada como? Cerimonialista. Ah, sim. Cerimonialista. Eu tenho também a minha parte como capelania, mas é a cerimonial. E, Angelise, qual assim uma mensagem que você queira deixar para as pessoas que querem entrar nessa área da capelania? O que você tem para falar para elas, assim? Para encorajá-las, inclusive. Que você realmente esteja, né, se prepare, né, seja qual for a área da capelania, mas que é muito importante e que, né, que essa pessoa, né, que se você fizer um curso ou se você já fez, mas não atuou ainda na área da capelania, né, se identifique com alguma área e vai. Porque isso, assim, abre um leque de experiências, né? E que você começa a ter um olhar diferenciado para a sua vida também, para a sua vida pessoal. É verdade. Muito bom. Que legal. Muito obrigada, Angelise, por essa conversa. Eu que agradeço, super gente, a interessante. Super boa. Eu que agradeço muito de coração o convite. Muito obrigada. E é uma honra. Para nós também, a gente Com vai certeza. voltar com você para falar sobre a capelania social, que eu sei que você tem bastante experiência também nessa área. Isso mesmo. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário aí sobre o que você achou desse assunto. E nós voltamos. Isso mesmo.